Fala galera, tio Márcio na área, estamos aqui novamente no meu estúdiozinho improvisado e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que é o mundo árabe ou a civilização árabe. Assunto que volta e meia aparece no vestibular, principalmente quando falamos aí na geopolítica, nesses conflitos que ocorrem hoje em dia no Oriente Médio. Tá certo? Só fazendo um revival, remember? Ah, o Adamastor, você achou que eu esqueci do Adamastor? Não, ele está aqui comigo nessa quarentena. Mas, pessoal, só fazendo um remember com vocês, o último assunto que falamos, né, foi o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Lembrando que o Império Bizantino surge o quê? Da divisão do Império Romano. Então, a partir ali do século V, né, século IV, aliás, correto? O imperador Teodósio dividiu o império em duas metades, o Império Oriental e o Império Ocidental. Tá? O Império Bizantino, assim como o mundo árabe, estão dentro do contexto da chamada Idade Média Oriental. Né? Então agora vamos falar um pouquinho dos árabes. Bom, o negócio é o seguinte, é muito importante, antes de entrarmos especificamente no mundo árabe, nós falarmos um pouco sobre o monoteísmo. Né? Por quê? Porque nós temos três grandes religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? Lembrem-se disso, porque isso, de certa forma, está dentro de questões que até hoje não foram resolvidas no Oriente Médio, ou seja, certos conflitos ali, naquela região, têm sim características religiosas. Qual que é a primeira religião monoteísta da história? É o judaísmo, certo? Qual é o livro sagrado dos judeus? O Torá, que para os cristãos é nada mais, nada menos do que o Antigo Testamento, né? Também conhecido como Pentateuco, tá bom? Em cima das ideias do judaísmo, 2000 anos depois, vai aparecer o que? O cristianismo, né? Baseado o que? Nas ideias de Jesus Cristo. Qual que é o livro sagrado para os cristãos? A Bíblia. Mais especificamente o Novo Testamento, mas não quer dizer que os cristãos também não tenham o Antigo Testamento como base das leituras sagradas. E finalmente, 6 séculos mais tarde, nós teremos o que? O islamismo. Qual é o livro sagrado? O Alcorão ou Corão. Pessoal, existe algum elo de ligação entre elas? Sem dúvida, a figura de Abraão. Ele é o elo de união entre as três religiões. Ele é considerado patriarca fundador das três religiões. Tá certo? Vamos para frente? Aqui nós temos a Península Arábica. Olha só aqui, moçada, essas duas cidades, Meca e Medina. Fiquem atentos a essas duas cidades, porque essas duas cidades vão estar relacionadas ao profeta Maomé, que é o fundador do Islã. Nós já voltaremos a esse mapa. Aqui nós temos a evolução política dos nossos amigos árabes. É importante o seguinte, os cristãos contam a sua história entre antes e depois de Cristo. Essa é a convenção tradicional. E os povos árabes contam sua história a partir do quê? A partir do profeta Maomé. Tá certo? Então, antes de Maomé, antes do século V da nossa era, tá? Como era a vida na Península Arábica? Nós temos aí, ó, eles eram divididos em centenas de tribos, não havia uma união entre eles, né? Maomé vai ser o responsável por essa união. Haviam árabes urbanos que moravam em cidades, como Meca e Medina, e haviam também os beduínos, que eram povos nômades, correto? E a religião não era uma religião monoteísta, uma religião politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, correto? Aqui, moçada, nós temos o período de Maomé, o período então que nasce o profeta Maomé. Maomé é o seguinte, ele é conhecido como unificador. Por que unificador? Porque ele vai unificar essas várias tribos a partir da religião que ele vai fundar, né? Qual seria o marco fundador do islamismo? Uma parada chamada Hégira. O que é a Hégira? A Hégira é a fuga de Maomé para a cidade de Medina. Eu vou explicar melhor essa história para vocês. Maomé nasceu em Meca, tá? Meca já era um santuário religioso para os muçulmanos. Era uma cidade onde várias tribos, onde vários grupos iam peregrinar, tá? Para conhecer a Caaba.
A Caaba ela já existia, só que lá dentro haviam vários ídolos de vários deuses, tá certo? E Maomé nasceu nessa cidade. Quem comandava a peregrinação a Meca? A tribo dos Coraixitas, que é a tribo que Maomé nasceu, correto? Pois bem, Maomé ele começa a ter visões. Um anjo começa a aparecer para Maomé. Quem é esse anjo? O arcanjo Gabriel. E nessas revelações do arcanjo Gabriel, o arcanjo Gabriel vai recitar os versos do que mais tarde virá a ser o Alcorão ou Corão. E esses versos dizem que só existe um Deus, que é Alá. Tá? E o profeta, que é ele, que é Maomé, então ele tem que espalhar essa verdade, espalhar essas ideias. Obviamente, quando ele começa a pregar isso, ele é expulso de Meca e vai para a cidade de Medina, como havia colocado aqui para vocês. É lá em Medina que ele vai converter várias pessoas ao Islã. 8 anos depois, ele volta para Meca, destrói os ídolos da Caaba e impõe a sua religião, que ele chama de islamismo, tá certo? Que significa submissão. Ou seja, é uma religião com preceitos bastante rígidos, correto? Daqui a pouquinho voltamos para dar continuidade ao mundo árabe.